Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 11 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da aula de hoje será as orações subordinadas substantivas subjetivas. Nossos objetivos para esta aula são os seguintes: relembrar as estruturas de subordinação, reconhecer a estrutura das orações subordinadas substantivas, identificar a funcionalidade das orações subordinadas substantivas e seus tipos, especialmente na aula de hoje, a oração subordinada substantiva subjetiva, e reconhecer as conjunções integrantes e os sentidos que elas vão expressar dentro das orações substantivas. Vamos iniciar a nossa aula revisando alguns conceitos que serão muito importantes para a sequência das nossas próximas aulas. Nós estamos iniciando hoje, na aula 11, o estudo das orações subordinadas substantivas e vamos até a aula 16 neste assunto, porque trata-se de um assunto bastante longo, né? E aí eu começo te perguntando se você tem clareza da diferença entre estes três termos: frase, oração e período. O que é mesmo isso, né? Você já estudou isso aí desde o 7º ano, frase nominal, verbal, oração, período. Mas você lembra com clareza qual é a diferença entre eles? Então vamos lá. Frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Posso chamar de frase nominal se não tiver verbo. Ou ainda, frase verbal quando tiver verbo. A frase verbal eu também posso chamar de oração. Já chegamos lá. Então olha os dois exemplos ali. Socorro! Trata-se de uma frase nominal, pois não tem verbo. Eu preciso de ajuda. Trata-se de uma frase verbal, pois tem o verbo preciso, né? Então, frase é um enunciado de sentido completo, ok, pessoal? Pode ser formada por uma única palavra? Pode, desde que tenha sentido completo dentro do contexto. Quando a frase possuir verbo, como eu já comentei anteriormente, ela também pode ser chamada de oração. Portanto, oração é toda construção linguística que contém um verbo ou uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos com o valor de 1. Vejamos nos exemplos. Os alunos retornaram às aulas presenciais. Tenho lá o verbo retornaram. Então, este enunciado é uma oração. Vamos ver o outro exemplo. Iremos fazer a prova na semana que vem. Iremos fazer é uma locução verbal. Eu tenho dois verbos juntos com o valor de 1, porque eu poderia dizer faremos a prova na semana que vem. Então, quando eu tenho locução verbal, mesmo eu tendo dois verbos na locução, mas esses dois verbos equivalem a 1, eles têm o valor de 1, eu conto apenas 1, ok? Período. Período é uma frase que tem uma oração ou mais. Quando nós tivermos apenas uma oração ou um verbo, nós chamamos de período simples ou ainda oração absoluta.
E quando nós tivermos duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos nessa construção, nós vamos chamar de período composto. É importante lembrar você, aluno, que um período ele vai começar na letra maiúscula e ele vai terminar num ponto, que pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticências. Então, quando a gente vai contar períodos dentro de um parágrafo, por exemplo, é importante você ter a clareza do que é um período. Ele começa lá com letra maiúscula e termina num ponto, certo? Exemplos de períodos. Alguns alunos optaram pelo ensino remoto 100% online. O que eu tenho ali? Eu tenho apenas um verbo, que é o verbo optaram. Então, eu vou chamar esse período de período simples, né? Um verbo, uma oração, período simples. A outra opção de exemplo ali. Alguns alunos optaram pelo ensino remoto 100% online porque pertencem ao grupo de risco para a Covid-19. Agora eu tenho uma construção maior, o que já me indica que um período composto será uma construção maior, né? Então eu vou ter lá o verbo optaram e eu vou ter também neste mesmo período o verbo pertencem. Então eu tenho dois verbos, duas orações e vou chamar então esse período de período composto, porque ele é composto por duas orações, certo? Agora vamos relembrar um pouquinho a relação de coordenação e subordinação. Nós já estudamos anteriormente a diferença entre um período composto por coordenação e um período composto por subordinação, mas nós vamos relembrar, tá? Então, nas orações chamadas de coordenadas, por exemplo, não há uma relação sintática entre essas orações. E por esse motivo, elas são orações independentes, né? Elas não dependem sintaticamente uma da outra. E já as orações subordinadas, elas vão receber o nome de subordinada porque existe uma relação sintática entre elas e uma vai estar subordinada à outra, ou seja, uma vai estar condicionada à outra, tá? Desse modo, né, quando elas são subordinadas, elas dependem umas das outras para ter sentido completo. Portanto, tem uma relação sintática, ok? Então, para que a gente relembre, né, esses períodos aí. Alguns exemplos de período composto por coordenação, tá? Só para a gente relembrar então, ó. São orações independentes. Elas podem ser faladas separadamente, que elas fazem sentido. Fomos para a escola e fizemos a prova final. Oração 1, fomos para a escola. Oração 2, fizemos a prova final. Então, não existe relação sintática entre elas. Elas são independentes. Tem sentido a oração 1 e tem sentido a oração 2. Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular. Oração 1, Henrique estuda muito. Oração 2, Henrique não passa no vestibular, né? Então, elas são independentes, tá? As duas faladas isoladamente, cada uma delas, faz sentido, né? Eu não preciso ficar me perguntando, mas o quê? Para quem? Com quem? Não, elas são independentes sintaticamente. Então, isso no período composto por coordenação, onde as orações são coordenadas independentes. Agora, exemplos de períodos compostos por subordinação. É importante que você beba água. A oração principal é importante. Posso parar ali e dizer somente é importante? Não,
Porque é importante o quê? O que é importante? E aí vem a oração subordinada, que você beba água. Da mesma forma, eu não posso simplesmente dizer que você beba água. Tem que ter uma introdução aí nesse período. Então, elas não são independentes. Elas são dependentes sintaticamente uma da outra, né? Então, a relação aqui é relação de dependência, de subordinação. Olha o outro exemplo. Desejo que todos tenham um bom dia. Eu posso falar somente desejo? Não, deseja o quê? O que é que você deseja? Posso falar somente que todos tenham um bom dia? Fica estranho também, né? Porque precisa ali uma introdução, certo? Então, a oração principal é o desejo, a oração que está subordinada à oração principal é que todos tenham um bom dia, né? Então, isso aqui foi para você relembrar as relações de coordenação e de subordinação dentro dos períodos compostos. Tipos de orações subordinadas que nós estudaremos ao longo deste ano, né? Então, as orações subordinadas, elas são classificadas em 3 tipos. Nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, que é esse primeiro grupo que nós estudaremos a partir de hoje. Temos as orações subordinadas adjetivas e, por fim, as orações subordinadas adverbiais, ok? Vai depender muito da relação sintática que se estabelece dentro do período, né? Se essa relação sintática é de função substantiva ou de função adjetiva ou ainda de função adverbial, ok? Nós estudaremos cada um desses 3 grupos de oração de forma separada ao longo das próximas aulas. Hoje, nós começaremos pelas orações subordinadas substantivas. Então, orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de um substantivo. Vale lembrar que o substantivo é uma das classes gramaticais que nomeia os seres, os objetos, os fenômenos, os sentimentos, né? Então, é o grupo de palavras que nomeia, que dá nome às coisas. Esse tipo de oração pode se apresentar de 2 maneiras ainda. Pode se apresentar de forma desenvolvida ou ainda de forma reduzida, né? Vamos esclarecer aí ao longo das aulas o que é tudo isso. Nas orações desenvolvidas, as conjunções integrantes que e se vão introduzir a oração subordinada substantiva. Então, você já pode anotar essas 2 palavrinhas, que e se, porque é esse tipo de conjunção que nós vamos ter nas orações subordinadas substantivas, ok? Já nas orações chamadas de reduzidas, nós não teremos a presença da conjunção integrante. Nós vamos tirar a conjunção integrante e vamos transformar o verbo, colocando esse verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, né? Então, vai ser o amar, o amado, o amando, vai ser o estudar, o estudado, estudando, né? Lembrando aí que nós temos as formas nominais do verbo, né? Infinitivo, ar, ir. Jogar, estudar, varrer, beber, comer, sorrir, partir. No particípio, do, da, to, ta. Estudado, jogado, lembrado, varrido, lido. E no gerúndio é a terminação ando, indo. Então, estudando, lendo, dormindo, comendo, varrendo, né? Então, estas são as formas nominais que a gente vai empregar quando a oração estiver na forma reduzida. Muito bem. Nós já tivemos uma aula falando de orações desenvolvidas e reduzidas, né? A professora está apenas
relembrando vocês a respeito disso aí. Muito bem, então, né? Dito isso, as orações desenvolvidas, elas podem desempenhar papel de sujeito, papel de predicado, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto ou ainda de aposto. E vão ser classificadas então em 6 tipos. Nós vamos ter as orações subjetivas, as predicativas, as completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas e as apositivas. Então, dentro desse grupo de orações subordinadas substantivas, nós temos 6 tipos de orações para serem estudadas no decorrer das nossas próximas aulas. Conjunção integrante, pessoal. Como nós vamos fazer muito uso da conjunção integrante dentro das orações subordinadas substantivas, é importante que a gente saiba quais são elas, né? Então, conjunções integrantes são conjunções subordinativas que introduzem orações substantivas, ou seja, as orações que vão atuar como um substantivo na frase, desempenhando as funções sintáticas que são próprias dos substantivos, ok? As conjunções integrantes são o que e o se. Então, nesse tipo de oração que nós estudaremos a partir de hoje, nós teremos estas 2 conjunções introduzindo a oração subordinada. Exemplos de frases com conjunções integrantes. Vamos lá. Espero que você chegue rápido. Olha o que lá no meio, né? Quero muito que este dia chegue logo. É importante que você compareça na audiência. Não sei se ele já chegou ao Brasil. Quero saber se o projeto foi autorizado, né? Então, aqui é para você visualizar dentro dos períodos o uso da conjunção integrante, né? Que e se, e que elas estão introduzindo uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Agora nós vamos ao estudo propriamente dito do primeiro grupo das orações subordinadas substantivas, que será a oração subordinada substantiva subjetiva. Muito bem. Esse tipo de oração, então, que são as subjetivas, elas exercem a função de sujeito da oração principal. Vamos lá. Lembre-se que o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, né? E para que a gente encontre o sujeito de uma oração, nós devemos perguntar quem ou o que antes do verbo, né? Antes do verbo é para me dar o sujeito. Da mesma forma, nós vamos proceder para identificar se a oração ela está exercendo o papel de sujeito dentro do período, perguntando para o verbo, né? Antes do verbo. Olha lá o exemplo. É importante que você beba água. Então, eu tenho lá o verbo é. Muito bem. Pergunta, o que é importante? Eu fiz a pergunta antes do verbo. Vou encontrar uma resposta. Que você beba água. É a resposta que eu encontrei para a pergunta que eu fiz ao verbo. Portanto, exerce a função sintática de sujeito, né? Então, toda aquela oração que você beba água, toda essa oração exerce função sintática de sujeito. Aí nós teremos a seguinte divisão. Oração principal é importante. Oração subordinada, que você beba água, né? Então veja
a relação de subordinação também entre estas duas orações, né? E fixando aqui, pessoal, a oração subordinada será sempre aquela que tem a conjunção integrante. Onde estiver a conjunção integrante, lá é a oração subordinada substantiva. Muito bem. Dica para a gente identificar melhor uma oração subordinada substantiva, tá? Como a oração ela faz papel de um substantivo na estrutura dessa frase, nós podemos substituir pelo pronome isto, isso, aquilo, com suas devidas combinações com preposições quando for o caso. Disto, nisto, disso, daquilo, entre outras. Vejamos um exemplo para que a gente entenda melhor como se dá essa substituição, né? Dada essa substituição, eu tenho certeza que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. É importante que as pessoas valorizem a leitura. Que as pessoas valorizem a leitura é a oração subordinada. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz a troca. É importante isto, ou ainda isto é importante, né? Então, esse isto substituiu toda a oração subordinada e por essa razão eu tenho certeza de que trata-se de uma oração subordinada substantiva. Então, usem sempre essa dica, troquem a oração por isso ou isto ou suas variantes e tenham a certeza de que vocês estão diante de uma oração subordinada substantiva. Muito bem, vamos fixar então, pessoal. Oração. Chama-se oração porque a construção contém um verbo ou uma locução verbal. Espero que você faça essas anotações aí em seu caderno, porque aqui estão os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. Subordinada. Chama-se subordinada porque estabelece uma relação de dependência com a oração principal. Uma sem a outra não faz sentido e exerce alguma função sintática para ela. É diferente das orações coordenadas que são independentes. E substantiva, chama-se substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase, né? Então, importante que você anote aí esses conceitos de oração, de subordinada e de substantiva, porque a partir dessa aula de hoje nós falaremos muitas aulas ainda para frente sobre oração subordinada substantiva. Então é muito importante que você tenha a clareza do que significa isso, certo? Muito bem, pessoal. Para finalizar, vocês vão fazer os exercícios propostos para essa aula de hoje. Essa aula que foi uma aula inicial das orações subordinadas substantivas. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!